Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alberto Veras e no nosso curso estamos estudando os atos infracionais e as medidas socioeducativas impostas aos adolescentes em conflito com a lei. Na nossa aula de hoje, vamos estudar as garantias constitucionais e processuais no processo socioeducativo. Dessa forma, vamos estudar o contraditório e a ampla defesa, a defesa técnica e pessoal, bem como a igualdade na relação processual. Também vamos analisar o segredo de justiça, a celeridade processual e a oitiva pessoal pela autoridade competente. Não podemos deixar de estudar também a assistência judiciária gratuita e integral e a importância da presença dos pais ou dos responsáveis em todo esse procedimento. Ao final, vamos estudar como deve ser o transporte dos adolescentes nas viaturas e o uso de algemas na condução deles. Então vamos lá. Meus amigos, as crianças e os adolescentes são sujeitos das mesmas garantias referentes aos direitos fundamentais destinados aos adultos na Constituição Federal de 88. Nós temos a garantia da inimputabilidade penal ao menor de 18 anos, bem como a necessidade de normas regulamentando os atos infracionais praticados pelos adolescentes, considerando a idade de 12 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente reforça os direitos fundamentais constitucionais dos adolescentes, e também inclui as garantias previstas em tratados internacionais referente aos direitos humanos e aos direitos das crianças e dos adolescentes. O contraditório e a ampla defesa são garantias norteadas pelo princípio maior do devido processo legal. Quando o adolescente é representado pelo Ministério Público, haverá a formação do processo e, dessa forma, ele deverá ser devidamente citado para que possa tomar pleno e formal conhecimento do ato infracional atribuído. Ele poderá apresentar a sua defesa, pois ninguém poderá ser processado sem ter conhecimento da imputação que lhe é feita. No que diz respeito à defesa técnica e pessoal, destacamos que a participação do advogado é imprescindível à administração da justiça e está previsto na nossa Constituição Federal. Na análise dessa garantia, devemos observar o ECA em seu artigo 207, uma vez que é imprescindível a presença de defensor à administração da justiça. Essa garantia corresponde ao direito do adolescente ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente e, assim, podemos citar o Ministério Público, o juiz da Vara de Infância e da Juventude e ainda a Defensoria Pública. Agora vamos avançar um pouco mais e saber que, em decorrência do princípio da isonomia, é assegurada ao adolescente que comete conduta infracional a igualdade na relação processual estabelecida. Com isso, todos os direitos inerentes à outra parte do processo também estão presentes na defesa do adolescente, bem como a produção de todos os meios de provas necessários à formação do convencimento do juiz. No que diz respeito ao segredo de justiça, mesmo sabendo que a regra geral é de que os atos processuais são públicos, o ECA consagra o segredo de justiça aos processos que envolvam crianças e adolescentes. O objetivo é a segurança da inviolabilidade física e moral do adolescente, sendo resguardada a sua identidade e imagem. Acerca da celeridade processual, temos que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Assim, a tramitação dos processos em que envolvam adolescentes devem ter forma urgente e acelerada, com a estrita observância do cumprimento dos prazos processuais. É importante destacar também que é assegurada ao adolescente a garantia de ser ouvido pessoalmente pela autoridade judiciária competente. Na análise dessa garantia, estamos diante do princípio do juiz natural e, assim, o adolescente terá a segurança de que todo o processo será apreciado e julgado por um tribunal. O ECA também determina ao adolescente a garantia de assistência judiciária gratuita e integral dos necessitados na forma da lei. O adolescente também tem a garantia de poder solicitar a presença de seus pais ou responsáveis em qualquer fase do procedimento. Meus amigos, o objetivo desta garantia é exatamente para proporcionar conforto emocional e psicológico. Para concluir a nossa aula de hoje, vamos estudar como deve ser o transporte dos adolescentes nas viaturas e o uso das algemas na condução deles. Meus amigos, o ECA estabelece a impossibilidade do transporte do adolescente em compartimento fechado da viatura e ainda em condições que violem a sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental. Ora, o Estado deve zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança.
Mas cuidado, não há proibição para o transporte de adolescente em viatura, e sim, a proibição consiste no fato de serem transportados de forma ilegal dentro de viatura de compartimento fechado. Acerca do uso de algemas na condução dos adolescentes, devemos examinar a súmula vinculante do STF de número 11. O STF diz que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência, receio de fuga ou de perigo à integridade física por parte do preso ou de terceiros. O ECA não traz nenhuma menção sobre o uso de algemas em crianças ou adolescentes. Então, as algemas somente devem ser utilizadas quando houver real justificativa para tanto, de modo a evitar que o adolescente seja submetido a um constrangimento maior que o estritamente necessário. E assim, pelo silêncio da lei, podemos aceitar que o adolescente apreendido em razão de cometimento de ato infracional análogo a crimes, excepcionalmente possa ser submetido ao uso de algemas, se presente os dispositivos autorizativos da súmula vinculante número 11. Bom, meus amigos, por hoje vamos ficando por aqui, e para complementação do conhecimento de vocês, a minha sugestão é a leitura do material didático que se encontra na sua área do aluno para um maior aprofundamento dos temas aqui abordados. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.